Novamente, boa tarde. Então, vamos dar início à disciplina de Introdução à Engenharia Química 1. Então, a disciplina de Introdução à Engenharia Química 1, como o próprio nome diz, ela é a disciplina que, basicamente, a gente começa a introduzir o conceito de engenharia química, né, para vocês. Então, vocês estão tendo algumas aulas básicas ainda não. Vocês vão ter algumas disciplinas básicas agora no começo, então talvez vocês acabem não encontrando uma relação, né, com essas disciplinas com a engenharia química, mas a função dessa disciplina, então, é fazer com que a gente mostre aqui o que é a engenharia química, como surgiu a engenharia química, alguns pontos importantes como onde vocês poderão estar trabalhando, qual é o perfil do engenheiro químico, quais são áreas de atuação do engenheiro químico. Então, a ideia aqui, nessa disciplina, é estar envolvendo esses conceitos que talvez, eu não sei se a grande maioria escolheu o curso como a primeira opção, mas a gente tem algumas pessoas que ainda estão em dúvida, né, se realmente eles querem fazer engenharia química ou não. Então, aqui a gente, inicialmente, a gente tem o objetivo de mostrar o que realmente faz o engenheiro químico, onde realmente ele vai estar trabalhando, quais são as áreas de atuação, aonde ele pode trabalhar, vai poder trabalhar em indústria, pode trabalhar em universidades, pode trabalhar, aonde pode trabalhar. Então, esse é um dos objetivos dessa disciplina, e dando sequência, a ideia é começar alguns conceitos de engenharia. Eles são básicos, mas eles são importantes para o prosseguimento das disciplinas específicas que vocês terão a partir do terceiro período e assim por diante. Então, são conceitos que são básicos, mas, como eu comentei, eles são muito importantes. Tanto é que vocês podem conversar com alguns veteranos e eles vão confirmar para vocês que eles estão lá no oitavo período ainda fazendo conversões de unidade. Eles estão lá no nono período agora, alguns estão lá no nono período fazendo a disciplina de projetos industriais, que basicamente é uma disciplina integradora, que é uma disciplina que basicamente ela fecha todos os conceitos adquiridos durante os 5 anos, e vocês vão ver que tem uma entrega lá, uma fase de entrega que é balanço de massa. Então, esse conceito que a gente vê agora, vocês vão ver nessa primeira disciplina, é uma disciplina na qual vão ter conceitos que vão ser levados por todo o curso de engenharia química e depois por todo o trabalho que vocês forem executar, todo o trabalho que vocês forem realizar no mercado de trabalho, certo? Então, basicamente, eu vou estar procurando conversar com vocês hoje vou me apresentar. Então, eu acho que naquele dia da recepção de calouros, vocês fizeram uma apresentação. Então, basicamente, não que eu lembre, mas eu tenho uma noção agora desse grupo de vocês. Então, hoje eu consigo olhar esse grupo de vocês e tirar um perfil. Então, são alunos em que, na sua maioria, estão ali próximos aos 20 anos. Talvez a gente tenha alguém um pouco mais velho, alguns mais novos, mas a média eu sei que é entre 19 e 20 anos. Sei também que, como historicamente, nós temos uma divisão aí entre os locais de onde vocês estão vindo. Então, normalmente, metade, eles são aqui da região de Londrina, então a gente tem alunos, alguns de vocês são aqui de Cambé, de Biporã, aqui de Londrina mesmo, ou até mesmo em Maringá, e nós temos uma grande parcela que são oriundos do estado de São Paulo. Então, São Paulo, eu sei que
tem uma quantidade bem grande de alunos que vêm para fazer o curso de engenharia química. Então, eu tiro aí que mais ou menos a mesma quantidade que a gente tem aqui da região de Londrina, tem a mesma porcentagem de alunos que vêm do estado de São Paulo também. E, como em outros anos também, em outros períodos, nós temos sempre alguns pontos específicos do Brasil que acabam aparecendo. Então, eu vi que nesse semestre nós temos um aluno da Bahia. Então, no semestre passado, nós tínhamos uma pessoa que tinha vindo do norte. Então, é comum termos, devido ao método de entrada, através do SISU, é normal nós termos algumas pessoas, alguns alunos oriundos dessa cidade, dessas regiões. Não são muitos, então, dificilmente vão aparecer aqui 10 alunos do estado da Bahia, não. Normalmente isso que aconteceu esse semestre mesmo. É um aluno da Bahia, um aluno, dois ou três aqui do Mato Grosso, então a gente sempre tem alunos com uma quantidade menor dessas regiões. Então, fundamentalmente, daquela apresentação que vocês fizeram, eu consigo tirar um resumo de que, basicamente, grande parte de vocês estão na região de Londrina e o estado de São Paulo, tá? Mas isso é só para a gente ter uma ideia de onde vocês estão vindo. Para quê? Para que a gente vai fazer isso? É só com o intuito da forma como nós vamos abordar algumas atividades. Então, às vezes é interessante a gente saber de onde vem para talvez tirar algum exemplo daquela região. Então, eu vi que tínhamos algumas pessoas ali da região de Jaú, então eu sei que aquela região é uma região tem bastante indústrias de açúcar e álcool, então são exemplos que podem ser citados aí durante o curso, em que vale a pena ser exemplificado. Então, a gente não vai fazer uma dinâmica de grupo, né, porque essa dinâmica de grupo, basicamente, a gente já fez lá na recepção de calouros. Vou apresentar para vocês aqui a matriz do curso, não é da disciplina, vou mostrar para vocês a matriz do curso. Então, de uma forma que vocês consigam ver o curso inteiro. Então, nós colocamos ela de uma forma de tabela, então vocês vão verificar que quais são como funciona essa matriz, da onde surgiu, né, todas essas disciplinas, todas essas ementas, de onde elas surgiram. Então, e aí, aqui, isso está dentro do projeto de curso, então a gente chama de o projeto pedagógico do curso. E aí, aqui nós temos o acesso ao Moodle ou Classroom, então depende de qual a plataforma a disciplina vai ser ofertada. Então, só adiantando, nós vamos, nesse momento, dessa disciplina agora, nesse período 2021/1, nós estaremos através da plataforma Moodle. Então, plataforma Moodle, ninguém precisa instalar nada, tá? Não precisa fazer a instalação do Moodle, é só vocês acessarem no site, o Moodle. Então, vocês vão conseguir, eu vou passar depois, eu já falei isso na recepção, mas eu vou reforçar isso aqui, e aí eu vou apresentar para vocês o planejamento de aula dessa disciplina de Introdução à Engenharia Química. Então, eu vou mostrar para vocês quais são as atividades que nós vamos estar realizando aqui. Vou estar mostrando para vocês como serão as avaliações, os critérios, como serão os critérios de avaliação, datas dessas avaliações e pesos dessas avaliações. Então, elas vão estar aqui dentro desse planejamento de aula. Então, começando aqui pela minha formação, né? Então, eu sou engenheiro químico,
graduado em Engenharia Química, mestrado em Engenharia Química, doutorado em Engenharia Química, todos pela Universidade Estadual de Maringá. Então, para aqueles que não são aqui da região, Maringá é uma cidade que fica a aproximadamente 100 quilômetros aqui de Londrina. Tem um curso de Engenharia Química no qual ele surgiu na década de 70, então é um curso já que tem já tem uma idade já de maturação bem concretizada, então já é um curso aí com mais de 40 anos de idade, e aí isso, quando a gente compara com o curso nosso aqui, que nós estamos indo para o 6º ano, né, esse é o 6º ano nosso, então quando se compara essas duas idades, então é um curso bem mais maduro que o que a gente tem hoje aqui, mas nada que diminua, né, o valor da engenharia química aqui de Londrina. Pelo contrário, né, hoje todos os professores, como vocês perceberam, são professores que estão muito motivados, professores novos, que têm uma preocupação de dedicar todo o seu tempo para os alunos. Então, nós temos professores que a preocupação deles é muito com relação ao aluno, não que em Maringá não tenha, claro, tem o seu valor, mas é importante a gente deixar, mostrar para vocês o que nós temos de positivo. Então, dificilmente, como algum professor comentou, que dificilmente vocês vão conseguir, vão procurar um professor e não vão encontrar junto, tá? Ele não vai atendê-los. Então, dificilmente isso vai acontecer aqui. Então, nós estamos aqui com professores bem motivados para poder atendê-los em todas as suas necessidades, e então isso é um grande diferencial. Depois, então, eu fiz graduação, me formei em 2000, e aí, após 2000, em 2002, eu já estava trabalhando, tanto é que aqui eu coloco a experiência profissional, né? Então, eu me formei em 2000, em 2002 eu comecei a trabalhar na indústria, e trabalhando na indústria, né? Trabalhando já no mercado de trabalho, eu fiz mestrado, então, finalizei o mestrado em 2005. Em 2005 também, devido a esse trabalho na indústria, já também fiz uma especialização específica na área que eu já estava trabalhando, então por isso que eu trabalhei fiz a especialização em gestão e tecnologia industrial no setor sucroalcooleiro, e aqui, uma experiência que eu tenho, são 10 anos trabalhando em usinas de açúcar e álcool. Temos aqui 4 tipos de indústrias, tá? Isso não foi uma escolha, mas depois que a gente começa a olhar o passado, a gente começa a fazer uma retrospectiva, e a gente começa a perceber algumas situações que são importantes serem lembradas. Então, por exemplo, nós temos aqui 4 tipos de usinas nas quais eu estive trabalhando. 2 delas, então essas 2 primeiras são usinas nacionais, então tanto a primeira quanto a segunda são nacionais, e as 2 últimas são multinacionais. Então é uma característica importante. E uma outra característica que vale a pena ser salientada aqui é o tamanho dessas indústrias. Então, por exemplo, essa primeira, a usina Santa Terezinha, é uma usina de grande porte no Brasil. Então, ela estava, eu não sei como ela está hoje, ela teve um problema financeiro, mas quando eu estava lá, ela era uma das 10 maiores do Brasil. Essa daqui, a outra nacional, é uma usina muito pequena, uma usina bem pequena, lá no estado de Sergipe,
uma usina bem pequena, e depois, nessas outras multinacionais, tem essa mesma característica. Uma delas é muito grande, que é a usina de açúcar e álcool Luiz Dreyfus, que é a LDC Commodities, né? Então, é uma empresa bem grande, não só no ramo de açúcar e álcool, mas é, quem conhece o norte de São Paulo, ou perto ali de Campinas, essa daqui é uma empresa bastante voltada à área alimentícia, então temos, ela é bastante, ela tem uma grande produção de sucos de laranja, né? Então ela é uma empresa multinacional muito grande, e aqui nós temos uma outra multinacional, só que ela é um pouco menor, então, pouco não, ela é bem menor. Essa daqui, ela tinha mais de 10 unidades, e essa aqui, aqui no oeste de São Paulo, ela já tinha um pouco menos, ela tinha só 2 unidades. Então percebam que são análises que a gente faz depois que acontecem essa, esse trabalho desenvolvido, então a gente consegue ver aqui que eu acabei trabalhando em 2 nacionais, 2 multinacionais, depois uma grande e uma pequena. Então, no final das contas, tem umas coincidências bem interessantes de serem abordadas. Então, Luiz, na verdade, talvez a situação mais difícil é você entrar na primeira, né? Por quê? Porque depois da primeira, você vai ganhando experiência, vai ganhando um know-how, vai adquirindo uma rede de amizades, que a gente chama de networking. Então, a gente vai conquistando essas 2 situações que são muito importantes, que depois você acaba conseguindo a mudar, a trabalhar em outros, e daí fica muito fácil. Então, normalmente, o primeiro é um pouco só mais difícil, porque você não tem experiência, então você precisa trabalhar um pouco, então a empresa precisa oferecer essa oportunidade para você trabalhar, mas aí depois é tudo por a experiência que você tem e pelos contatos que você tem. Então, quando eu entrei aqui nessa usina de açúcar e álcool, então, foi um pouco mais difícil, porque, podem ver, eu me formei em 2000, aí eu fiz um estágio, fiquei fazendo estágio durante um tempo, e só depois, em 2002, que eu acabei entrando aqui nessa usina. Mas aí depois, eu só passei de uma usina para outra aqui, porque eram alguns contatos, as pessoas tinham interesse no meu trabalho, e aí foi dessa forma que eu acabei passando de uma para outra. Tem. A maioria dessas empresas, principalmente no setor sucroalcooleiro, elas têm um processo seletivo para estagiário. Até ontem, eu recebi uma informação de uma aluna, ela já está no 9º período, ela passou no processo seletivo da Raízen. Então, não sei se todos conhecem, mas a Raízen é a maior a maior do mundo em relação à produção de álcool e açúcar e energia. Então, ela é uma das é a maior do mundo, tá? Então, ela tem até uma parceria, ela comprou a Shell do Brasil, né? Então ela é dona da Shell aqui no Brasil, ela tem os direitos. Tanto é que quando vocês passam um posto da Shell, sempre tem uma bandeira da Raizen também. Então é possível, sim, de se conseguir entrar através, fazendo estágio. Claro, tem um processo seletivo, então a grande maioria dessas maiores, elas têm esse processo seletivo, sim. Eu até estava vendo que aqui na região a gente tem, a Santa Terezinha mesmo, ela tem um processo seletivo. Eu estava vendo que esse ano ela estava com o processo seletivo aberto. Nós temos aqui a própria Raizen, que aqui na divisa com o estado do Paraná, ao sul, no sul de São Paulo, aqui em Assis, Tarumã, na verdade, né? Ali tem mais 2 ou 3 unidades. Então, são indústrias que elas têm processo seletivo.
Então, vale a pena sempre estar acompanhando que elas realmente fazem esse processo seletivo, tanto para estágio quanto para trainee também. Então, no dia a dia, a carga horária é grande? Pergunta o Luiz Gustavo. Essa carga horária que você fala é de trabalho, né, nessas indústrias? Sim, de trabalho, tá. Que cidade que é, Vitória? Que tem a unidade da Raizen? Valparaíso, tem. É, no estado de São Paulo, na verdade, a Raizen só tá no estado de São Paulo, né? Ela deve ter alguma aqui no Mato Grosso, mas a maior parte dela fica no estado de São Paulo. Então, realmente, a Raizen em São Paulo, ela é muito forte. Na verdade, é forte no Brasil todo, mas ela está mais centrada, ela está concentrada aí em São Paulo. Então, só voltando aqui com relação à carga horária, é, ela já foi com uma carga horária de trabalho mais extensiva, tá? Ela já tivemos períodos aí em que o supervisor de processo, que no caso é o engenheiro químico, tinha uma hora para entrar, mas não tinha uma hora para sair. Mas as indústrias de açúcar e álcool, elas evoluíram bastante com relação a esse quesito. Então, hoje não é muito raro da gente encontrar mais de um supervisor de produção trabalhando. Então, isso, há algum tempo atrás, realmente, essa carga de trabalho era bem intensa, mas de um tempo para cá, isso já teve uma evolução, né? Então, é respeitado os direitos dos trabalhadores, principalmente no caso, é claro que os operadores sempre foi respeitado, mas no caso dos supervisores, isso não era muito respeitado, mas realmente isso foi mudando. Então, Guilherme, eu comecei trabalhando como engenheiro químico mesmo, aí depois, na verdade, eu comecei no laboratório, né, aqui na usina, então eu comecei no laboratório, depois do laboratório fui para a área industrial, e aí dentro da área industrial, passei para supervisor, e aqui nessa última, quando eu já estava cuidando de duas unidades, então aqui a gente estava gerenciando duas unidades, dois processos industriais, né? Então, nessa terceira também, tinha uma função de estar gerenciando essas atividades de produção. Então, no final das contas, a gente acaba passando por todas essas atividades. O trabalho do supervisor dentro da indústria, e aí aqui a gente fala da parte produtiva, ela é supervisionar, acompanhar todas as atividades relacionadas ao processo produtivo e não só a parte de produção. Então, nesse caso, o supervisor, ele já fica, é, ele já tem uma função também de se preocupar com as contratações de funcionários, com as demissões de funcionários, com a parte de projetos de equipamentos, de etapas, com a preocupação com a função de alteração de layout de trabalho, já está preocupado com a produção diária, está preocupado com eficiência. Então, aqui, como supervisor, ele já passa a ter funções não só relacionadas diretamente à parte produtiva, que é se preocupar somente com eficiência, se preocupar com paradas que existem, mas sim começar a pensar com a parte de recursos humanos, né? Então, vamos começar a pensar com os salários de funcionários, na parte financeira daquele setor que esteja trabalhando. Então, começa a ter uma gama de atividades relacionadas ao supervisor, não só aquelas relacionadas a processo produtivo.
mas a gente começa a ter essa função também de planejamento, de projetos, de recursos humanos, que talvez não, que um coordenador não tem. Um coordenador ali, ele está preocupado com o processo produtivo. E aí, quando o supervisor, ele já tem ele ganha algumas funções a mais, né? Algumas atividades a mais que ele precisa estar exercendo. Tudo bem? Então tá, falei bastante aqui dessas indústrias, então, aqui, por exemplo, essa usina aqui, ela moía mais ou menos umas 10 mil toneladas de cana-dia, produzia em torno de 300 mil litros de álcool dia e ensacava aproximadamente de 10 a 12 mil sacos de açúcar por dia. Essa daqui, como ela já era menor, então a produção de álcool dela já era, no máximo, 100 mil litros de álcool, e a produção de açúcar também ficava limitada ali para 5, 6 mil sacos de açúcar. Essa terceira, ela já tinha uma produção bem mais alta, então ela moía aí em torno de 15, 16 mil toneladas de cana-dia, ela produzia em torno de 1 milhão de litros de álcool e 20, 22 mil sacos de açúcar. Essa quarta aqui, então ela estava produzindo também quase 1 milhão de litros de álcool, mas a quantidade de açúcar era bem menor, então ela era uma unidade mais voltada para a produção de álcool. Açúcar, a produção ainda era baixa. Então, eu trabalhei em laboratório, sim. Trabalhei nessa primeira aqui em laboratório. Então, depois que eu conheci todos os métodos e principalmente todas as fórmulas para fazer essas medições, né? Aprendi primeiro todas as medições, depois, através desses resultados, colocar esses resultados em formas de eficiência, de rendimento de cada etapa do processo. Então, aí eu fui para o processo, né? Cheguei a trabalhar realmente em laboratório, sim. Quais áreas você acredita estar em evidência hoje no mercado? Essa área de energia ela vai ter um desenvolvimento bem grande, e aí nós estamos envolvidos. A parte de biotecnologia, tá? A área de biotecnologia, ela tanto é que os cursos de engenharia química estão sofrendo algumas modificações, principalmente devido a essa área de biotecnologia. Então, até um tempo atrás, era muito difícil você encontrar disciplinas da área de biologia, por exemplo, nos cursos de engenharia química. Hoje, não. Hoje, você já tem uma quantidade de disciplinas voltadas para essa área por causa da biotecnologia. Nós temos também área de alimentos, sempre sempre bastante, que emprega bastante engenheiro químico, que sempre vai ter uma área, vai ser sempre uma área que vai estar sempre em evidência. Então, são desses tipos de áreas que a gente estaremos envolvidos e que tem um futuro bem grande. Eu também vou comentar mais para frente, né, em algumas aulas aí, como que será, como acontecerá, quais são as áreas de atuação do engenheiro químico, e dentro dessas áreas, quais são aquelas que têm um futuro mais promissor. E sobre o salário, inquieta ter melhor condição financeira, teve alguma relação com a função que exercia? Com certeza. Conforme a sua função, é o seu salário. Então, se você está estagiando, você tem um salário. Se você passa
ser chefe de algum setor, você já aumenta, você já tem na verdade não é que aumenta, né, é que aquele setor tem ele tem um piso salarial, então a cada função dessa acaba tendo um piso salarial. Então, se a gente está como estagiário, tem um piso, se a gente vai ser chefe de um setor, tem outro, se vai ser um coordenador, tem outro piso, então não é que aumenta o salário, é que você muda de função, e aí quando você muda de função, consequentemente, devido àquela atividade que você vai estar desenvolvendo, ela acaba tendo um rendimento, você tem um salário diferenciado. Então, é isso que acaba diferenciando. Então, a gente tem salários de supervisor, para gerente, para diretor, bem diferentes, né? Então, acaba tendo essa, essa estrutura salarial dentro da indústria. Então, esse salário aí, e depende, tem uma outra variável dentro quando a gente comenta sobre questão salarial. A outra questão é quanto tempo você está dentro da indústria, né? Então, e aí eu estou falando indústria aqui, mas isso pode ser algum laboratório que você esteja trabalhando. Então, no começo, principalmente quando você está começando, está aprendendo, então você tem uma valorização. Conforme você vai ganhando experiência, vai mostrando o seu trabalho, vai mostrando o resultado, vai dando resultado para a empresa, então você vai tendo uma valorização com relação ao seu trabalho também. E, consequentemente, o seu salário vai acompanhando. Ele acompanha ao seu desenvolvimento também. Existe sim, existe dentro da engenharia química, a gente tem uma área relacionada ao meio ambiente. Então, e nós temos algumas disciplinas voltadas para a área de meio ambiente dentro da engenharia química. E mesmo algumas disciplinas, a gente consegue atuar dentro dessa área do meio ambiente. Então, a gente consegue atuar, a gente não concorre, tá? A gente não está concorrendo com os engenheiros ambientais, mas a gente tem uma área dentro da ambiental, como a gente tem uma área dentro da alimentos, como a gente tem uma área dentro da materiais, que a gente consegue atuar também. Então, tem essa possibilidade da gente estar atuando nessas outras áreas. Então, por que eu deixei a indústria? Na verdade, são momentos em que nós queremos novos desafios. Então, e aí o desafio que eu falo não é nem financeiro. Às vezes, a gente quer algo diferente do que a gente vem fazendo. Então, eu trabalhei aí durante 10 anos na indústria e queria enfrentar outro desafio, né? Então, esse desafio foi o de mudar radicalmente. Então, eu saí da indústria e acabei indo para a área universitária. Então, e aí eu percebia que dentro da indústria, mesmo dentro da indústria, a gente desenvolvia trabalhos lá de cursos para os operadores, em que identificava com a área universitária, com a área de ensino. Então, na verdade, a grande mudança é para novos desafios, sabe? Chega uma hora que a gente quer não ficar fazendo aquilo sempre, queremos fazer coisas diferentes. E foi nesse momento que eu achei que era o momento de passar para a área acadêmica. Mas isso também não é muito fácil, tá? Isso é muito difícil. Precisa estar se preparando ao longo do tempo, porque se a gente pensar numa universidade pública, hoje a maioria das universidades públicas, para professor conseguir entrar, ele precisa passar num concurso. E, normalmente, esses concursos, eles têm os requisitos necessários, os mínimos, né,
requisitos mínimos necessários para estar entrando. E quais são esses requisitos? Basicamente, precisa ter graduação, mestrado, doutorado. E se a gente não fizer isso, não consegue. Então, não adianta que eu tenha uma grande experiência na indústria, se eu não tiver esses requisitos mínimos para a área acadêmica, a gente não consegue entrar. Então, pelo menos, isso eu estou falando em universidades públicas no Brasil. Então, eu já fui me preparando, porque se eu entrei em 2002, aí eu terminei o mestrado em 2005. Então, percebam aí que eu já, em paralelo, estava me qualificando, né, para, se fosse possível mais à frente, se eu pudesse ter uma outra opção, eu poderia estar optando por essa outra opção. Então, a gente precisa sempre nos preparar se a gente quer passar para uma outra área de trabalho. Eu falo para vocês sem medo de errar que isso é muito difícil de acontecer. A gente ter alguém que está trabalhando na indústria e depois de 10 anos ele larga tudo e vai para a área acadêmica. A mesma coisa ao contrário. É muito raro o professor que está 10, 15 anos trabalhando na área acadêmica e de uma hora para outra ele resolve trabalhar na área industrial. São áreas muito diferentes, são áreas muito estão relacionadas com o que a gente estudou, mas são ambientes muito diferentes. Então, são ambientes em que é muito diferente uma da outra. O Luiz, então, pergunta como está a área petrolífera atualmente. Então, a área petrolífera ela já foi mais atuante. Então, hoje, principalmente a Petrobras, né? Isso, no Brasil, na minha época, o sonho de cada um era passar no concurso da Petrobras. Então, mas devido a todos esses problemas políticos e administrativos que a gente teve aí nos últimos anos com o Brasil, problemas principalmente financeiros com relação à Petrobras, não tem tido concursos nos últimos tempos. Então, a área petrolífera é uma área em que a gente atua fortemente, mas é que no Brasil a gente acaba dependendo muito de uma única empresa, que no caso é a Petrobras, ou as empresas que dão todo o suporte para a Petrobras, empresas menores aí de materiais, de equipamentos, de software para a Petrobras. Então, realmente, hoje é uma área que a gente poderia estar atuando muito, mas que, devido à entrada ser somente por concurso, a gente acaba não conseguindo ter esse acesso. Então, eu nem lembro direito quando foi o último concurso da Petrobras, sabe? Depois eu posso até dar uma olhada para vocês isso, mas já faz algum tempo que a Petrobras não tem concurso lá. Já faz algum tempo mesmo. Então, continuando aqui, então depois que eu tive essa experiência na indústria e que eu vim para a universidade, então eu vim para a universidade para Cornélio Procópio, né? Então a gente não tinha engenharia química aqui em Londrina e na época a gente também não tinha vaga, então eu acabei prestando um concurso para entrei, na verdade, em Cornélio Procópio, né, e eu estava desenvolvendo a disciplina de Química Geral Experimental para os cursos de Engenharia da Computação e Engenharia Elétrica. Eu sei que são disciplinas que seria mais conveniente que um químico apresentasse essa disciplina, mas que, graças a essa experiência de engenharia que eu tinha, era mais fácil conseguir aplicar esses conhecimentos na química para os cursos de engenharia da computação e engenharia elétrica. Depois, eu me transferi aqui para Londrina, né? Me transferi para Londrina em início de 2011, e aí no qual eu vim para o curso de tecnologia e alimentos.
um curso mais, que tinha mais a ver com a minha formação. Então, ali, eu fiquei com as disciplinas de introdução e operações unitárias da indústria de alimentos. Então, permaneci ali por um tempo, no qual, após alguns anos, surgiu a oportunidade da abertura do curso de engenharia química. Então, aí foi que, em 2015, foi aberto o curso de engenharia química. Eu me tornei e estou até hoje como coordenador de engenharia química e com algumas disciplinas, né? Então, lá no começo a gente tinha poucas disciplinas, né? Conforme o curso foi, foi acontecendo, as disciplinas foram surgindo e a quantidade de professores também foram aparecendo também. Nós, no início, iniciamos o curso com 3 professores em engenheiros químicos. Tínhamos os professores das disciplinas básicas, então todas essas nós tínhamos, professores da matemática, da física, da química, da computação. Então, com relação a isso, estávamos todos sem problema nenhum, o curso não tinha problema com relação a essas disciplinas básicas. O único problema nosso era vagas de professores para disciplinas específicas. Mas como as disciplinas específicas nossas, nós temos uma agora, no terceiro período nós temos mais uma, no quarto período nós temos mais 2 ou 3, mais 2 disciplinas. Então, 3 professores era suficiente para iniciar o curso durante os primeiros 2 anos. E aí, depois desses 2 anos, chegaram as demais vagas, e aí a gente conseguiu dar continuidade e completar todas as vagas que estavam faltando. Então, iniciei dando essa disciplina de Introdução à Engenharia Química 1, então eu dou essa disciplina de Introdução à Engenharia Química 1 desde 2015, então só eu dei essa disciplina de introdução, e depois, conforme o curso foi acontecendo, ministrei a disciplina de Mecânica dos Fluidos aplicada no 5º período, depois a disciplina lá no 8º período de simulação e análise e simulação de processos, e hoje eu estou com a disciplina de projetos industriais. Então, ministrei a disciplina de mecânica dos fluidos, aí quando o professor chegou, eu já parti para a disciplina mais à frente, que era a disciplina de análise e simulação. Depois, quando o professor chegou, ele assumiu a disciplina e eu estou hoje com essas 2 disciplinas na engenharia química. Aqui, os professores, o corpo docente, que vocês já, eu apresentei para vocês, e eles conversaram com vocês, falaram um pouco deles para vocês. E aqui falar sobre o curso de engenharia química. Então, o curso de engenharia química, basicamente, ele está todo dentro dessa matriz. Então, tudo que vocês vão precisar fazer durante os 5 anos estão aqui. Então, quando eu falo assim, então, está tudo aqui, então, o que seriam essas colunas, né? Essas colunas são os períodos. São os períodos em que vocês irão realizar essas disciplinas. Então, nós temos aqui, no primeiro período, 1, 2, 3, 4, 5, 6 disciplinas, que devem ser as disciplinas que a maioria de vocês estão fazendo. Então, a maioria de vocês estão fazendo essas 6 disciplinas. Essas 6 disciplinas, elas são as disciplinas de Introdução à Engenharia Química 1, Cálculo Diferencial Integral 1, Geometria Analítica e Álgebra Linear, Comunicação Linguística, Expressão Gráfica e Química Geral e Química Geral. Então, essas são as 6 disciplinas que vocês estão fazendo aqui, e em cada período nós temos disciplinas propostas para vocês. Vocês têm a possibilidade, devido ao regulamento da universidade, algumas vezes vocês podem puxar disciplinas, então vocês conseguem adiantar algumas disciplinas. Claro que algumas disciplinas, elas têm pré-requisitos, então, o que seria esse pré-requisito? Para você conseguir fazer uma disciplina, você tem que ter feito outra. Então, por exemplo, eu queria fazer cálculo 2.
mas para você fazer cálculo 2, você precisa fazer cálculo 1 primeiro, para depois você fazer cálculo 2. Para você fazer cálculo 3, precisa ter feito o cálculo 2, que precisa ter feito o cálculo 1. Para fazer o cálculo 4, precisa precisa ter feito o cálculo 3, cálculo 2 e cálculo 1, e assim por diante. Nós temos algumas condições em que permitem que vocês consigam fazer cálculo 1 e cálculo 2, é o que a gente chama de quebra de pré-requisito. Então, há essa possibilidade de vocês conseguirem fazer cálculo 2. Na verdade, vocês precisam ter feito cálculo 1. O que acontece é que, às vezes, vocês fazem o cálculo 1, não conseguem passar, mas devido a algumas variáveis que vocês conseguem atingir, alguns resultados que vocês conseguem atingir na disciplina, permitem que vocês consigam fazer esse cálculo 2. Então, por exemplo, quais seriam essas variáveis? Então, a primeira coisa para você, e a gente chama aqui de quebra de pré-requisito, para que vocês consigam quebrar um pré-requisito, ou seja, para que vocês consigam fazer, nesse exemplo que eu estou dando, para que vocês consigam fazer cálculo 2, não tendo sido aprovado ainda em cálculo 1, é necessário que vocês tenham feito o cálculo 1 e que, como vocês não passaram, como vocês não conseguiram aprovação na disciplina, ou seja, não conseguiram nota maior que 6 e não conseguiram uma frequência maior que 75%, ou 75%, então, sob essa condição, vocês conseguem quebrar o pré-requisito? Sim. A nota que vocês tiveram, a média final dessa disciplina de cálculo for maior que 4, e se vocês conseguiram, tiveram uma frequência maior que 75%, e se vocês têm um coeficiente normalizado maior que 0,5. Então, o coeficiente normalizado é um coeficiente que vocês têm a partir do término do primeiro período. Então, hoje, se vocês abrirem o histórico de vocês vão ver lá que está o coeficiente de vocês está zerado. Por que está zerado? Vocês não fizeram nenhuma disciplina, então por isso que ele está zerado. Mas a partir quando finalizar esse semestre, vocês já vão ter um coeficiente, e esse coeficiente, ele precisa ser maior que 5, para que vocês, nesse caso que eu estou dando exemplo, se vocês, caso não passem nessa disciplina e querem fazer a outra, precisa obedecer a esses requisitos mínimos. Quais são, de novo? Média final na disciplina tem que ser maior que 4, e frequência maior que 75%, e coeficiente normalizado maior que 0,5. Então, essas são as 3 condições que vocês precisam ter para conseguir quebrar um pré-requisito. E isso vale para todas as disciplinas, tá? Para todas as disciplinas que têm pré-requisitos, essa condição é a mesma. Então, vamos ver se eu consigo aqui, ó. Então, por exemplo, cálculo 2. Então, só mostrando para vocês têm acesso aí a essa matriz lá no portal do aluno. Então, o que significa essa matriz aqui? Então, por exemplo, ó, esse 1.1 significa que nessa matriz, essa disciplina é identificada pelo número 1.1. Então, sempre que eu falar 1.1 aqui, é introdução à engenharia química. Então, quando vocês, por exemplo, vamos passar para o próximo. Ó, cálculo diferencial integral 1. Ela é conhecida nessa matriz como item 1.2. Então, onde essa disciplina aparece? Vocês vão perceber que ó, esse código está aparecendo aqui, ó, 1.2 em cálculo 2, e física 1 também está aparecendo 1.2. O que significa isso? Significa que esse local aqui é onde fica o pré-requisito. Ou seja, para vocês conseguirem fazer essa disciplina, tem que cumprir esse pré-requisito, que é 1.2. Quem é 1.2? 1.2 aqui, ó, 1.2, cálculo diferencial integral 1. Então, é isso que eu falei para vocês, que para fazer cálculo 2, precisa ter feito cálculo 1. Quando a gente vem em física 1 também, para fazer física 1, tem que ter
obtido êxito na disciplina de cálculo 1. Então, percebam que se não conseguir quebrar o pré-requisito, ou se não conseguir passar na disciplina de cálculo 1, são duas disciplinas que já não consegue fazer no segundo período. Então, isso é importante de mostrar para vocês, tá? E, dando continuidade aqui, ó, o que significa esse 2? Significa quantas aulas essa disciplina tem. Então, essa disciplina aqui tem 2 aulas semanais, a disciplina de introdução, que é hoje, né? Então, hoje nós temos 2 aulas. Aqui, por que 2 e 0? Significa 2 que são aulas teóricas e 0 são de aulas práticas. Então, nós temos 2 aulas teóricas e nenhuma prática, totalizando o número de 2 aulas. E aqui, a quantidade de aulas que vocês têm no semestre. Então, vocês têm 36 aulas no semestre da disciplina de Introdução à Engenharia Química. E assim por diante. Então, toda essa metodologia que eu mostrei para vocês aqui, ela é igual, ela é padronizada em todas as outras disciplinas. Então, a gente pode pegar uma disciplina aqui mais para frente, só para vocês entenderem, ó. Então, vamos pegar essa disciplina aqui, ó, Laboratório Tecnológico de Engenharia Química 1. Ela é conhecida como, nessa matriz, ela é a 7.3, ela tem 4 aulas, sendo que não tem nenhuma teórica, ó, a primeira parte aqui é teórica, não tem, e são só 4 aulas práticas, totalizando 4 aulas, e no total, no semestre, você tem 72 aulas, todas práticas. O que é o 5.1? Essa parte aqui, esse local aqui é um local reservado para os pré-requisitos. Então, para vocês conseguirem fazer essa disciplina, vocês têm que ter feito 5.1. Quem é o 5.1? 5.1 é do quinto período. Então, 5.1, Mecânica dos Fluidos Aplicada. 5.5 é do quinto período também. 5.5, Termodinâmica Aplicada. E 6.1. 6 é do sexto período, Transferência de Calor, e o 6.5, do sexto período também, é a disciplina de Instalações Industriais. Então, para vocês conseguirem fazer essa disciplina, vocês têm que ter passado em todas essas 4. Tá? Então, é dessa forma que é padronizada essa tabela. Deixa eu só ver. O Vitor pergunta, então, se uma pessoa não passar em cálculo 1, ela não pode fazer nem cálculo 2 e física 1. Acho que uma situação que acontece aqui é que mas as outras pior que só mostrar para vocês a diferença que tem de como vocês estudavam antes, de como era o método antes e como é o método agora. Então, como que funciona? Funciona assim, ó. Se alguém de vocês não passar em cálculo 1 e outra pessoa também não passa, vocês não caminham juntos. Não, necessariamente, vocês não precisam, amigos, estar caminhando juntos aqui dentro do curso. Vocês podem fazer isso, mas não necessariamente no semestre que vem vai ter uma turma para o período 2 em que é essa mesma quantidade de alunos que está aqui, tá bom? Então, o que pode acontecer eu não passei, mas o meu amigo passou, então ele vai fazer o cálculo 2, eu não consigo fazer cálculo 2, mas eu posso fazer umas outras disciplinas com ele, então eu consigo fazer uma outra disciplina de probabilidade estatística, eu consigo fazer alguma outra disciplina. Então, não caminham junto, tá? Se, por exemplo, no próximo semestre, no próximo período, vamos dizer assim, não vai ter uma turma fechada do segundo período. Vocês vão fazer o horário de vocês. Então, vocês vão fazer o horário de vocês, aí vocês vão pegar as disciplinas que vocês quiserem e que for permitido. Não é assim que, eu posso pegar qualquer disciplina. É uma disciplina que estiver disponível para vocês e vocês conseguirem pegar. E aí, pode acontecer, se alguém não passar em cálculo 1, e aí, de novo,
vamos supor, não passa em cálculo 1 e não consegue quebrar o pré-requisito. Então, se não conseguir quebrar o pré-requisito, não vai conseguir fazer física 1 e cálculo 2, tá bom? E aí, o que isso acarreta? Isso acarreta que se você, no próximo semestre, você não faz cálculo 1, você não faz cálculo 2 e não faz física 1, no outro semestre, você também já não vai fazer física 2 e você não vai fazer cálculo 2 e talvez até mais algumas disciplinas. Deixa eu ver aqui. Ó, Oi, licença. já não faz EDO também. Então, só para vocês Alô? terem... Pode falar. Aí a pergunta dele, acho que você entendeu errado. Ele falou, se a pessoa não passar, ela pode fazer as outras matérias, Ah, tá. não junto com a turma. Sim. Então, se não passar, pode fazer a disciplina do segundo período. As outras disciplinas pode fazer sim. Não teria problema. Então, vamos pensar numa situação. Não passou em cálculo 1 e não conseguiu quebrar o pré-requisito. Então, o único impedimento que se tem é de fazer a disciplina de cálculo 2 e a de física 1. As outras pode fazer normalmente. Era isso, né? Eu acho que sim. Não, tranquilo. Então, é dessa forma. A pessoa fica impedida de fazer essa disciplina, mas ele pode fazer as outras. Tá? Pode fazer probabilidade, pode fazer fundamentos de química orgânica 1, pode fazer computação e pode fazer essas aqui de humanidades. Ó. Então, essa é a próxima pergunta. Existem matérias optativas específicas do curso? Na verdade, nós não chamamos de optativas específicas. Nós chamamos essas disciplinas de eletivas. Então, o que são disciplinas eletivas? São disciplinas em que o aluno escolhe qual disciplina ele quer fazer. Optativa seria assim, qual a diferença de optativa e eletiva? Optativa é colocado à disposição um conjunto de disciplinas na qual o aluno opta qual ele quer fazer, ou quais ele opta que ele quer fazer. O que é eletiva? Eletiva você escolhe dentro de um cenário muito grande, ou seja, você quer fazer alguma disciplina que não esteja na nossa matriz, você quer fazer, por exemplo, lá no ambiental, quer fazer uma disciplina que ela não está aqui na matriz da engenharia química e quer fazer. Então, essa disciplina, ela pode entrar como eletiva. Por que a gente fez isso? A gente fez isso porque dá a opção do aluno, dá a opção para você escolher o que você quer fazer dessas seletivas. Então, por exemplo, eu acho que, eu vou dar um exemplo, eu acho que o curso não tem algumas disciplinas da área de gestão que talvez seja importante. Então, dentro dessas seletivas, você tem a possibilidade de fazer as disciplinas que você julga necessário. A mesma coisa acontece, por exemplo, eu acho que falta mais algumas disciplinas de ambiental. Então, você pode ir lá na engenharia ambiental, fazer algumas disciplinas e depois trazê-las, convalidá-las para a engenharia química como disciplinas eletivas. Então, a gente não, não coloca um cenário para vocês de disciplinas. Vocês fazem essa opção de qual é a melhor opção que vocês acham. A gente tem alguns alunos que dizem, mas por que o curso não tem química inorgânica? Então, se o aluno acha que é necessário, ele pega e faz uma disciplina de química inorgânica, por exemplo, lá na licenciatura, em química, faz uma disciplina lá e a gente convalida ela como eletiva. Então, há essa possibilidade. Então, isso são as disciplinas eletivas, que no caso aqui, o Matheus falou sobre optativas específicas. Então, são disciplinas eletivas que a gente chama aqui. Nós não as chamamos de optativas específicas. Então, pelo que eu entendi, essas específicas, além de humanidades aqui que vocês têm para cumprir. Elas são optativas. Por que elas são optativas? Porque são algumas disciplinas
dessa área que vão ser ofertadas e que vocês vão escolher. Então, por exemplo, a gente tem aqui um rol aí de 5 disciplinas e vocês podem, aqui no segundo período, escolher uma disciplina para fazer. No terceiro período, vocês precisam fazer mais uma e no quarto período fazer mais uma. Então, vocês têm, elas são optativas porque vocês optam qual disciplina vocês querem fazer, mas elas são obrigatórias. Então, vocês são obrigados a fazer 3 disciplinas desse rol diário. O João Vitor pergunta, existem algumas disciplinas que são obrigatórias para fazer? Se, por exemplo, eu não passar em cálculo 1, isso acarretaria eu perder a disciplina obrigatória para a conclusão do curso? Ó, tudo que está aqui, tudo que está dentro dessa matriz aqui, é obrigatório. Vocês são obrigados a fazer. Se vocês não fizerem alguma dessas disciplinas, vocês não recebem o diploma. Inclusive, estágio, TCC1, TCC2 e atividades complementares. Então, vocês, tudo que tiver dentro dessa matriz, vocês são obrigados a fazer, senão não recebe o certificado. Tá bom? Então, vamos ver agora, dando sequência aqui, Luiz Gustavo. Exige um concurso, competição nacional, estadual, de faculdade relacionada à engenharia química? Ó, específico para engenharia química, não. Nós temos alunos que eles acabam participando junto a outros cursos. Por exemplo, engenharia mecânica tem alguns eventos em que tem a participação, que eles participam. Aqui em Londrina tem a participação. E aí, alunos nossos podem estar dentro desses projetos. E aí, esses projetos que estão relacionados com a engenharia química. Então, vou dar um exemplo aqui, que é um projeto que eles têm lá, que chama Projeto Baja. Na verdade, é um projeto nacional, não é específico da mecânica, então é um projeto Baja, em que eles desenvolvem protótipos de carros, né? E aí são avaliados nos eventos que acontecem, são avaliados vários itens, como resistência, velocidade, no caso de carro, consumo de combustível, consumo alternativo. Então, dentro dessas sub-áreas, a gente tem umas áreas que a gente acaba trabalhando. Então, nós temos alguns alunos que trabalharam nessa área de combustível. Então, era desenvolvimento de um combustível que tivesse uma economia maior para o carro, ou que desse uma potência maior para esse carro. Então, é dentro desse cenário que a gente tem trabalhado. Mas, com relação a específico da engenharia química, a gente não tem alguma competição dessa forma. Onde eu solicito essas disciplinas? Na secretaria, sábios, né? Me fala quais disciplinas? As eletivas? É as optativas lá que ele tá falando. Então, essas optativas que foi comentado aí em cima, no período de matrícula, você só pode fazer no período de matrícula. Então, vamos imaginar que você quer fazer a química inorgânica que eu comentei. Então, no período de matrícula, você precisa verificar aonde tem essa disciplina, onde está sendo ofertada, e tentar se matricular na disciplina lá. Então, você não precisa mandar nada para a secretaria, não. No período de matrícula, vai ter uma das fases de matrícula que você vai poder concorrer com essa vaga. Então, é nesse momento que você se candidata à vaga que você está querendo, e aí ela vai ser considerada como eletiva. Então, você vai fazer essa disciplina lá, depois ela entra para o teu histórico como enriquecimento, e aí a gente consegue transformá-la numa disciplina eletiva, tá? Então, é isso. Então, você solicita essas disciplinas no período de matrícula. Então, quando você
for matricular nas disciplinas do curso, você pode se matricular também pode matricular algumas disciplinas também fora do curso. Como funciona o cancelamento de disciplinas? Em condições normais, quando estávamos em um período presencial, não há período de cancelamento de disciplina. Você se matriculou, então você vai fazer essa disciplina até o final. Você pode largar? Pode. Não tem problema nenhum você largar, você não quer fazer, mas eu não posso cancelar, então, mas eu abandono. Você pode abandonar, só que isso tem um prejuízo. Qual seria o prejuízo? Seria que a tua nota, né, aquele coeficiente teu, coeficiente de rendimento, o teu CR, ele vai diminuir. Por quê? Porque o rendimento, esse coeficiente de rendimento, ele é calculado em relação à sua presença, à sua frequência e não, desculpa, frequência não. É em relação à quantidade de aulas que tem aquela disciplina e a nota que você tirou. Então, é uma média ponderada que vocês conseguem obter esse coeficiente de rendimento. Então, como ele é uma média ponderada, quando você abandona uma disciplina, então você fica com zero e ali vai ficar computando como zero e ter o coeficiente de rendimento cai. Esse é o problema que se tem quando a gente estava em período presencial. Agora, como nós estamos num período atípico, né? Agora nós estamos em período de atividades pedagógicas não presenciais, as APNPs. Nesse período, foi aberta uma exceção, e até nós temos um regulamento específico para esse tipo de situação que a gente está passando. Então, tem um regulamento que permite o cancelamento de disciplinas. Então, é permitido, tem um período que vocês vão ser informados que é possível fazer o cancelamento de disciplinas. Então, é possível, dentro das APNPs, ou seja, dentro das atividades pedagógicas não presenciais, é possível fazer o cancelamento tanto para calouro quanto para veteranos. Então, vão ter um período que vocês vão ser informados até quando vai ser. Eu acredito que agora deve ser até o começo de julho. Eu não sei a data certa, mas vocês conseguem cancelar a disciplina até o começo de julho. Por que isso? Por que está sendo permitido agora e não era permitido antes? Porque agora é um período, digamos que nós nunca vivemos isso, né? O que a gente nunca viveu? A universidade, ela nunca trabalhou na graduação com atividades não presenciais. Era sempre presencial. Então, como é uma experiência que a gente não viveu antes, a gente abre essa possibilidade do aluno dizer ali naquele período em que ele tem para cancelar, se ele se adequou ou não àquela disciplina sendo à distância. Então, por isso que é permitido esse cancelamento. Mas quando a gente retornar ao presencial, isso não vai poder, não há possibilidade de cancelamento. A partir do momento que você escolheu, você não pode mais cancelar a disciplina. Matheus, teve um período que a gente estava oferecendo turma de férias, sim. A gente ofereceu turma de férias eu lembro que foi para cálculo, para geometria analítica. Então, foi um período em que tínhamos uma quantidade de alunos retidos, ou seja, alunos que precisavam fazer disciplinas e que durante o período letivo não tinha vaga. Então, nesse período de não tinha vaga, a gente não conseguia garantir vaga para todos os alunos. Então, nós tivemos um período aí de turma de férias. Foi ofertada a turma de férias. Mas hoje a gente não tem turma de férias. Então, período de férias, a universidade acaba não tendo atividade nenhuma durante esse período. Deixa eu...
Então, eu respondi já para você ali, sabe, com relação onde você solicita. Então, você não precisa solicitar em lugar nenhum. Na verdade, você precisa solicitar no período de matrícula. No período de matrícula ali, você vai ter um período dentro do período de matrícula que você consegue fazer essa matrícula. Então, agora, as optativas da área de humanas. No segundo período, nós escolheremos 3 delas pelo portal do aluno. Na verdade, vocês podem optar, mas pela matriz, é aconselhado cada semestre vocês pegarem uma disciplina só de humanidades. Então, de novo, deixa eu voltar aqui, ó. Por isso que ela está numa caixa única aqui, porque nesses 3 períodos aqui, vocês podem pegar uma disciplina em cada uma delas. Da mesma forma, vocês pegam no período de matrícula. No período de matrícula, vão ter disciplinas optativas de humanidades sendo ofertados, e aí vocês escolhem quais vocês querem fazer. E aí o conselho, de novo, é aqui, faz uma no segundo período, faz outra no terceiro, e faz outra no quarto. Ah, eu posso fazer 2 no segundo? Pode, não tem problema nenhum. Eu posso fazer 3 no segundo? Pode, não tem problema nenhum. É só um conselho que, para não pesar, né? Então, a gente separa aqui, nesses 3 períodos, para que vocês consigam fazer essas disciplinas e, consequentemente, fazer as outras disciplinas também. Então, e a disciplina que estiver sendo ofertada para vocês, vocês podem escolher, vocês que escolhem. Então, no período de matrícula, quando a gente fala de período de matrícula é vocês fazerem o horário de vocês. Isso que a gente chama de matrícula. Quando vocês entram no dia especificado lá que vocês receberem, que é o período de matrícula, quando vocês começarem a inserir disciplina no horário de vocês, isso é o processo de matrícula. Tá? Não é uma inscrição que vocês têm que se inscrever. Não. Aqui, para nós, a matrícula é fazer o horário. Então, vocês iniciaram o processo de realização de horário, então vocês conseguem já estar sendo matriculado, já está matriculado. Acho que um assunto que é importante comentar aqui também é o seguinte: os calouros, é necessário que no primeiro período, desculpa, é necessário que vocês passem em pelo menos uma disciplina, tá? Então, é necessário que, para aqueles calouros que entraram agora, em 2021, no primeiro semestre, passem em pelo menos uma dessas 6 disciplinas. O que acontece se eu não conseguir passar em nenhuma das 6 disciplinas? Perde a vaga, tá? Então, vocês não têm a vaga garantida ainda agora no primeiro período, tá? Vocês têm a vaga, vocês vão fazer as disciplinas, mas se vocês não passarem em nenhuma das 6, vocês perdem a vaga. É isso que acontece. Ah, se eu passar em uma, garantiu a vaga. Ah, e aí eu fui para o segundo período e eu não passei em nenhuma. Aí não tem problema nenhum. Só não pode não passar em nenhuma disciplina quando vocês são calouros. Depois, não tem problema nenhum. Depois, se não passar em nenhuma, sendo veterano, o único prejuízo é o prejuízo de ter perdido a disciplina, ter o coeficiente reduzido, só isso. Só isso não, né? Mas com relação à vaga, seria isso. Então, vocês acabam não tendo prejuízo de perda de vaga, tá? Então, no primeiro período, que vocês estão fazendo agora, é necessário que vocês passem pelo menos uma disciplina para garantir a vaga na UTF. Tudo bem sobre isso? Então, vamos continuando aqui. Então, todas essas disciplinas, elas estão dentro do projeto pedagógico do curso. Então, se vocês quiserem olhar o projeto pedagógico do curso, entrem no site do curso, lá dentro da UTF, dentro da página da UTF, e lá tem o projeto pedagógico do curso. Então, lá tem todo um histórico do curso,
Lá tem todo um histórico da região aqui de Londrina, tem os objetivos de ter se criado esse curso aqui na região, tem a, as quantidades necessárias de professores, as quantidades necessárias de professores ou de vagas para as aulas. Nós temos também a quantidade de alunos que vão, quantidade de vagas que vão ser oferecidas para vocês, semestre a semestre. Tem também dentro desse projeto pedagógico do curso quais são as disciplinas, e dentro dessas disciplinas, quais são as ementas, quais são os conteúdos dessas disciplinas, o conteúdo programático de cada uma dessas disciplinas, referências bibliográficas, então nós temos todas as bibliografias de todas essas disciplinas, e todo também, nós temos dentro desse projeto pedagógico, toda a infraestrutura necessária para que o curso ele possa acontecer, então, laboratórios, equipamentos, estrutura de ensino, então, tudo isso está nesse projeto pedagógico do curso, no qual nós nos baseamos para que o curso aconteça, que acontecesse e que ainda está acontecendo por ele ainda ser um curso recente. Então, nós estamos em fase ainda de implantação, nós estamos com a nossa estrutura física sendo finalizada, que é a construção dos nossos laboratórios, dos laboratórios de vocês, onde vocês vão estar fazendo as disciplinas específicas, porque as disciplinas básicas dos laboratórios já estão prontos, né? Então, os laboratórios de física, de química, de computação, todos esses laboratórios, eles estão prontos, então, vocês, quando estiverem presencialmente, terão acesso a todos esses laboratórios, mas os específicos, eles estão sendo finalizados agora. Nós temos os equipamentos, eles estão em salas provisórias, mas está sendo finalizado o bloco de engenharia química, no qual vão conter todos os laboratórios, os professores vão estar lá, os atendimentos, as salas de atendimento a vocês, e laboratórios específicos do curso, e até a iniciação científica vão estar tudo sendo realizados nessa estrutura. Então, tudo isso foi projetado e está dentro desse projeto pedagógico do curso. Então, tudo está lá. Tudo que vocês precisarem, ele está disponível lá. Nós temos um núcleo, né, de docente estruturante, que esse núcleo, ele pensa no desenvolvimento pedagógico do curso. Então, nós estamos em fase de estudos, no quais, nos próximos períodos, talvez a gente sugira uma mudança nessa estrutura pedagógica do curso. Então, mas sempre, e aí isso daí vai acarretar numa mudança do projeto pedagógico, no qual vocês também vão ser informados, vocês vão estar participando de todo esse processo de implantação. As disciplinas, a maioria das disciplinas do curso estão no Moodle, então a gente tem algumas exceções que as disciplinas não estão acontecendo no Moodle, a plataforma, né, a plataforma onde vão estar todas as disciplinas, onde vão estar todos os conteúdos, materiais, onde as avaliações podem acontecer, onde vídeos vão estar disponibilizados lá, então todo o material vai estar no Moodle ou no Classroom. Eu sei que um professor de engenharia química usa o Classroom, então, mas é muito pouco, então, quando a gente compara com todos os professores, é uma plataforma diferente do Moodle, é um outro tipo de plataforma, mas que não traz prejuízo nenhum, é só a forma como está ambientado todos esses materiais. Para vocês acessarem o Moodle, né, é só digitar moodle.tfr.edu.br. Então, quando vocês fizerem isso, ele vai abrir essa. Deixa eu mudar aqui.
Deixa eu mudar isso. Tá? Então, quando vocês digitarem lá moodle.tfr.edu.br, ele vai aparecer isso daqui. Aí, o que vocês vão fazer? Vão colocar o login de vocês, e aí, provavelmente, o login, provavelmente não, se vocês fizerem esse cadastro desse login, né? Depois, vocês vão entrar com a senha. Então, também, vocês devem ter cadastrado lá no ato da confirmação de matrícula. Só lembrando que esse login de vocês é a letra A e aqui o RA de vocês, tá? Então, vamos pensar aqui que eu sou aluno, então por isso que aparece o A, e aí o meu RA. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é dessa forma que vocês vão colocar o login e a senha é a senha que vocês cadastraram. Tudo bem? Entenderam isso? Sim ou não? Sim, senhor. Então, beleza. Então, aqui, no caso, eu tenho uma... Quando vocês entrarem... Deixa eu ver aqui, deixa eu mudar. Então, quando vocês entrarem, vocês vão cair num ambiente dessa forma. Categoria de cursos, aí vocês vão entrar em Londrina. Aí aqui vocês vão para graduação. Aí vocês vão no curso de Engenharia Química. Como vocês estão no primeiro período, estão no primeiro período. E aí vocês vão escolher a disciplina. Então, aqui temos a disciplina de Química Geral, de Cálculo 1, Comunicação Linguística, Expressão Gráfica, Geometria Analítica e Introdução à Engenharia Química. Então, nós temos... aqui a gente tem um pré-cálculo, que é os estudos complementares, mas que não está disponibilizado ainda. Tá? Então, aqui são as disciplinas de Engenharia Química. Então, aí vocês vão entrar em cada uma dessas e verificar o material que o professor está colocando. Quando vocês fizerem isso, aqui na disciplina de Introdução à Engenharia Química, percebam que a maioria delas aqui tem uma chavinha, então ele vai pedir uma senha. Então, para entrar, você já tem um login e senha para entrar no ambiente Moodle, e aí depois, para entrar nas disciplinas, você precisa de uma senha. Então, a disciplina para entrar no material da disciplina de Introdução à Engenharia Química 1, qual é? IEQ1-2021. É Introdução à Engenharia Química 1-2021. Não sei se vocês conseguem acessar isso agora, mas deem uma olhada, ver se conseguem, pelo menos um ali, tentar acessar. E quando vocês fazem isso, vocês já estão se matriculando na disciplina, matriculando no Moodle, tá? Só para matriculando para ter acesso às disciplinas do Moodle. Só isso. Tá, o Guilherme entrou, então vamos só ver se o Guilherme realmente entrou. Então eu entro aqui. Aí eu consigo ver os usuários inscritos. Então, eu tenho aqui quem entrou. O Alexandre já entrou, a Luísa, Rafael, Vitória, Lucas, Guilherme, Vinícius, Ingrid, Henrique, Gustavo, Tiago, Paulo, Elisama, Gabriel, Kevin, Crislaine, Mariana, Otávio e João. Então, percebam que quando vocês conseguem entrar, digitam a senha, vocês já estão matriculados automaticamente na disciplina. Então, isso mesmo, IEQ1-2021. Esse material eu vou estar disponibilizando para vocês também, esse slide, só que não adianta nada, né? Se eu vou disponibilizar esse slide lá dentro do Moodle, vocês não conseguem, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar lá na descrição do grupo, lá no WhatsApp, eu vou colocar essa senha também, tá? É a senha do Moodle.
Então, lembrem que é a senha da disciplina no Moodle. Então, aqui é a senha da disciplina no Moodle. Para entrar no Moodle, você tem que entrar com o login de vocês e a senha que vocês cadastraram no Derac. Então, eu vou ver o que é essa disciplina especial, porque ela não faz parte da nossa matriz, então seria mais uma disciplina de enriquecimento. Eu vou ver por que ela está ali, e aí eu informo para vocês depois. Ou vocês podem até conversar com o professor Manuel, porque é ele que está com essa disciplina. Conversem com ele, acho que vocês têm aula com ele na sexta-feira, então perguntem para ele o que é essa disciplina especial que tem ali dentro do primeiro período de engenharia química. Tá? Converse com ele que ele vai saber explicar melhor. Então, vamos só finalizar aqui sobre o planejamento de aula, né? Da disciplina de introdução. Então, o meu e-mail com relação à disciplina é Lopes Vieira, meu sobrenome é @utfpr.edu.br. Então, sempre que vocês quiserem falar sobre a disciplina de introdução, vamos conversar aqui pelo lopesvieira@utfpr.edu.br. Se vocês quiserem conversar sobre o curso, e aí vocês querem conversar comigo como coordenador, aí vocês acessem lá o coenc-ld@utfpr.edu.br. Tá? Então, vamos diferenciar isso. Quando vocês quiserem conversar sobre a disciplina, é esse e-mail aqui, e quando vocês quiserem conversar sobre o curso, né, eu como coordenador, então vocês entrem pelo e-mail do COENC. Então, aqui tem a ementa da disciplina, então é a ementa que é preciso ser seguida, né, necessariamente a gente segue essa ementa, na qual é o início, a engenharia e o engenheiro e seu papel social. Vamos falar sobre processo químico industrial, atribuições do engenheiro químico. Aqui a gente começa a ver algumas variáveis de processos químicos e suas dimensões, transformações de unidades e análise dimensional e introdução em balanço de massa. Eu vou fazer avaliações continuadas com vocês. Então, nós vamos ter atividades quase que toda semana. Não são atividades que demandam uma quantidade de tempo muito grande, tá? Então não se preocupem com isso. Não são atividades que vocês vão precisar passar a noite resolvendo, não. São atividades específicas de forma que garantam o conhecimento para vocês. Então, serão 8 atividades. Então, só para vocês terem uma ideia, nós temos 12 semanas, então serão 8 atividades. Uma das 12 é uma lista de exercício, então, ó, 8, 9. Uma outra semana vai ser a avaliação, 9. E recuperação, nós vamos ter vocês têm por direito a recuperação, então, é uma recuperação. Então, deixa eu só informar como que é essa recuperação. Na verdade, eu tenho uma recuperação com relação a essa avaliação. Para cada atividade e a lista, vocês também têm uma recuperação não alcançando a média necessária. Então, serão dessas 8 atividades, elas vão equivaler a meio ponto cada uma, então, totalizando aqui 4 pontos. A lista de exercícios vai ser 1 ponto, e a avaliação são 5 pontos. Só que é necessário que cada atividade dessa, cada lista, ou só tem uma lista, essa lista e essa avaliação, vocês consigam nota maior que 60%. Então, vocês precisam obter nota maior. Se por acaso, eu tirei 0 em uma e tirei meio em tudo, essa que vocês tiraram 0, é obrigatório fazer a recuperação dela. Então, vai ser feita uma recuperação. Por quê? Porque não, nessa primeira avaliação, nessa primeira atividade, não alcançou o meio ponto.
Então, não alcançou, tem que tirar mais que 0,3, porque 60% de 0,5 tem que alcançar 0,3. Tem que tirar uma nota maior que 0,3. Aqui, tem que alcançar uma nota maior que 0,6, e aqui tem que alcançar uma nota maior que 3. Ou seja, para obter aprovação, precisa tirar mais que 0,3 em todas essas 8 atividades, mais que 0,6 nessa lista e mais que 3 pontos nessa avaliação. Tá bom? Então, porque talvez poderia até pensar assim, ó, se eu tirar 5 pontos aqui e a lista de exercício e não fizer nenhuma atividade, eu consegui 6 pontos e eu consegui passar. Não, precisa que em todos esses itens, em todos esses 3 itens, consiga mais de 60%. Tudo bem? Aqui algumas referências, algumas não, essas são as referências básicas da disciplina, e aqui as referências complementares. Basicamente, eu uso esse segundo livro aqui, ó, a respeito de conversão de unidades, essa parte da introdução da engenharia química também, o histórico da engenharia química, a gente tem nesses 3 livros. A parte de processo, nesse terceiro livro, ele ele foca mais nessa área. Aqui algumas referências bibliográficas, só voltando aqui, lembrando que nós temos esses 3 livros lá na biblioteca virtual da universidade, tá? Então, vocês acessem lá e vocês vão ter acesso a essas referências. Isso, Crislane, é tudo direto lá no Moodle, tá? Então, lá no Moodle já vai ser tudo disponibilizado. Então, inclusive hoje não, essa semana, até a semana que vem, vocês já têm uma atividade para ser apresentada. Até amanhã, eu vou estar disponibilizando para vocês. É uma atividade só, é uma avaliação diagnóstica, tá? Então, é só uma avaliação diagnóstica que eu vou estar passando para vocês, para que eu consiga entender em qual situação que vocês se encontram, para eu poder aplicar os próximos conceitos. Sim, vai ter tempo, sim. Normalmente uma semana. Ela entrará na aula 1 do dia de hoje lá no Moodle? Sim, vai entrar lá no Moodle na aula 1. Eu vou estar disponibilizando lá na aula 1. Tá? Então, vão ser 12 aulas, e aí em cada aula vai estar disponibilizado o que vocês precisam fazer, e aí já para entregar, conforme vocês fazem lá, já entrega, já é a entrega. Complementando aqui, então, eu vou fazer um atendimento ao aluno aqui nesse horário, ó. Então, toda quarta-feira, às 4h30. Então, depois dessa aula nossa, hoje nós estamos tendo 2 aulas, mas normalmente nós vamos ter uma aula, e a segunda aula, né, eu vou fazer para atendimento a dúvidas que vocês têm. Então, eu vou estar atendendo vocês. Todo professor precisa apresentar para vocês um atendimento, o P-aluno. Tá? Então, o P-aluno, na verdade, não é a segunda aula, tá? A gente fala segunda aula porque faria parte, mas ela é o P-aluno. A segunda aula é assíncrona, ou seja, é uma atividade que vocês vão fazer fora desse horário. Então, ela não é na segunda aula, ela é o P-aluno depois dessa primeira aula nossa. Então, seria isso. Hoje, era isso que eu teria para falar para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham,
Vamos conversando lá no grupo, vamos tirando as dúvidas, vamos aproveitar esse momento e a gente vai conversando aí durante a semana. Beleza, então, pessoal. Alguma dúvida? Podem perguntar. Caso contrário, a gente finaliza aqui hoje. Obrigado pela presença e até semana que vem. Tchau, professor. Até semana que vem. Obrigado, professor. Até mais. Até mais, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Professor, Pode falar, Rosinei. tem um WhatsApp para se comunicar? Tem um WhatsApp? Tem sim, você não... deixa eu só entender. Eu mandei um e-mail para todos vocês. Provavelmente para você também. Agora eu não sei qual e-mail você cadastrou. Ah, tá. Então tá no e-mail esse link do WhatsApp. Mas eu posso te passar aqui. Espera só um pouquinho, eu já te passo. Tá. No meu e-mail mesmo não chegou isso daí. Tive que pedir pra galera lá. Ah, não chegou? Não, no meu não. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar o link aqui. Peraí, deixa eu abrir o e-mail. O Otávio mandou ali no chat. Ah, ele mandou lá? Mandou, professor. Então, mas deixa eu só abrir aqui o e-mail, porque deixa eu entender por que se eu errei alguma coisa no e-mail. Só um minutinho, peraí. Pode voltar. O meu mesmo eu tava sem o e-mail institucional, aí pode ser por isso, né? Na verdade, assim, é o que vocês cadastraram lá no dia da matrícula. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui o link. Deixa eu abrir todos aqui. Eu estou falando com Eduardo? Otávio? Eu sou Rafael. Rafael. Então, deixa eu ver onde está o seu aqui, que eu mandei. Rafael Braz? Isso. Rafael Braz, @alunos.utfpr.edu.br. Não, esse daí eu pedi hoje, eu não tinha não. Eu acabei de criar. Eu tava com Outlook. Então foi por isso, porque... E você já tem acesso a esse e-mail? Não, eu acabei de pedir, acho que faz 2 horas. Então, mas eles não te responderam ainda. Não liberou ainda. Estranho, por que já veio esse daqui para mim? Então, falou que tava livre, não existia, eu criei hoje, agora há pouco. Então, eu já mandei para esse e-mail, porque é o que veio para mim. E você, Rosimeire, qual que é o seu e-mail? A rosimeires.2019@aluno.tfpr.edu.br. Esse é o e-mail institucional. E nesse daqui você não recebeu e-mail, não recebeu esse e-mail ainda? Não recebi, não. Eu só recebi o link da aula de hoje, mas o do WhatsApp eu não tinha recebido. Tem que ver na lixeira também, que bastante coisa cai lá. Pode ser. Você criou isso aqui quando? Não, eu já tenho, que eu sou veterano. Ah, tá. Estranho. Estranho porque dá uma olhada se não tá no spam. Normalmente ele vai pro spam. Tá. Se não vai. Dá uma olhada lá, fazendo favor. Pode deixar, professor. Aí depois você me fala. Ô, professor, mais uma pergunta. E as aulas síncronas, elas vão ser todas quarta-feira? Todas quartas-feiras, Tá. Às certo. 15h50. Então tá certo. Professor, muito obrigada, tá? Por nada. Até a próxima aula. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Professor, eu sou o falar. aluno que te enviou o e-mail a respeito da convalidação de disciplinas.
Tá. Eu queria ver com o senhor como é que funciona direitinho isso aí. Eu cursei algumas disciplinas em outra instituição e queria ver se tem algum critério de como é que eles selecionam, como é que eles aceitam a disciplina na UTFPR. Quem faz essa convalidação sou eu. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a ementa que você apresentou e vou comparar com a nossa aqui. Tá. Então, até um tempo atrás, até no regulamento antigo, tinha um critério. A partir desse regulamento novo, não tem critério. O coordenador, ele avalia se tem uma proximidade ou não. Mas eu continuo adotando aquele critério. Então, eu sempre adoto o critério de 75%. Ou seja, se a ementa que você fez lá atende 75% da ementa aqui, e a carga horária também, eu convalido. Mas quando a disciplina é das básicas, por exemplo, as de cálculo, as da física, normalmente eu converso com os professores dessas áreas e peço para eles se convalidam ou não. Então, eles me ajudam na convalidação dessas disciplinas. E disciplinas que não são da matriz curricular, elas entram como optativas? Ela vai entrar agora como enriquecimento. Enriquecimento, então. Então, você já fez o pedido? Não fiz ainda, não abriu para abrir. Acho que é dia 21 que abre. Para convalidação? Tá no calendário. Pelo que eu olhei, né? Não sei se isso é verificado. Mas você já pode mandar já. Você já pode mandar o requerimento, porque você manda para o derac-ld@utfpr.edu.br. Aqui, ó. derac-ld@utfpr.edu.br. Beleza, então. Aí você manda o requerimento para lá. Provavelmente você não consegue. Você pegou, por acaso, aquela apresentação que eu fiz na recepção de calouros? Não participei dela. Tá, então peraí. Espera um pouquinho que eu já vou te passar. Vou te passar o link do requerimento. Que daí fica mais fácil para você. Deixa eu pegar aqui, requerimento. Então a carga horária ela tem que ser 75% próxima da de vocês? Porque tem uma leve diferença. Deixa eu ver aqui. Cálculo 1, por exemplo, que eu fiz, foi 72 horas. A de vocês é 90 horas. Você acha que passa essa disciplina? Eu preciso dar uma olhada. Assim, só por número eu não consigo, sabe? Eu preciso dar uma olhada. Aonde você fez? Na PUC Minas. Então, preciso dar uma olhada. Você que é de Minas, né? Isso. De onde você é? Na verdade, nasci em Ourinhos, aí no extremo sul de São Paulo, Sim. na fronteira com o Paraná, mas eu tô morando em Belo Horizonte. É que o teu DDD é o 37? Não, meu DDD é o 31. É engraçado que eu vi que tinha lá um DDD 30 e... Cadê? Tem mais um rapaz de Minas também. Então é ele, então. Entendi. É que eu sou da capital e ele é de Divinópolis. Ele é de Divinópolis? É que eu morei em Lagoa. Você é de Lagoa da Prata. Lagoa da Prata. Fica próximo a Divinópolis, 100 quilômetros de Divinópolis. Acabei de enviar aí para você, ó. Esse daí é o requerimento. Então, você preenche esse requerimento e envia para o DERAC. A solicitação de convalidação. Espera aí, vai faltar mais um outro documento aqui que você precisa, que é uma planilha de convalidação. Esses dois documentos para cada disciplina, né? Na verdade, você pode usar o requerimento para todas e a planilha, você também consegue preencher todas as disciplinas que você quer. Então você só vai mandar 2 documentos, você vai mandar esses 2 documentos. Aí você preenche dentro deles a quantidade que você precisa ali. Ok.
E eles aceitando essas disciplinas, convalidando, eu consigo alterar na minha matrícula as disciplinas? Elas saem do teu horário. Então, o teu horário vai ficar vago. Aí eu não consigo escolher outras? Então, se você fizer rápido, essa semana ainda, e aí eu já sabendo que você está mandando, eu tento fazer isso para inserir algumas disciplinas para você. Tá, ok. Eu vou E fazer aí, isso mais rápido possível, então. só para eu entender, quais disciplinas você iria pedir convalidação? Então, tem 30 disciplinas. Nossa, que curso você fazia lá? Engenharia química também. Nossa, daqui a pouco você vai para o quinto período. Que Na período verdade, você estava lá? eu ainda estou matriculado nessa faculdade e estou estagiando, com a PUC Minas sendo a minha interveniente desse estágio. Você só precisa tomar um certo cuidado, porque você assinou um documento, mas era que você não ocupava a vaga, mas era de É pública, vaga né? pública, exato. Tem Eu posso razão. fazer uma privada e uma pública. Sim, tá certo. Então, e que período que você estava lá? No quinto período. Eu estou estagiando na Copasa, né? Eu pretendo ficar até pelo tempo que durar o regime remoto. Aí eu cancelo o meu estágio e vou para Londrina quando eu voltar. Você está em Belo Horizonte agora? Isso. Tá. Tem BH. Então, beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Provavelmente, do jeito que você está falando, talvez você convalide muitas disciplinas aí já, né? Porque algumas disciplinas básicas, igual, a não ser que a carga horária seja muito diferente ou a ementa falte muito, mas grande probabilidade de convalidar bastante disciplina. E aí, se convalidar, provavelmente você já até muda de período. Sim, sim. O período inteiro, pelo que eu vi hoje agora, todo o período, o primeiro período já, as disciplinas foram feitas, se forem aceitas, né? Porque, Sim. Pelo que eu vi, bate tudo a ementa certinho. Tem chance, sim. Tem chance disso acontecer. E Não, aí, se isso acontecer, dependendo de como for, vai lá para frente. Fiz umas disciplinas mais avançadas já, sim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Você está no grupo, então, da disciplina, né? Estou no grupo, DDD 31. É que como eu não tenho vocês cadastrados ainda, então eu só olhei pelo DDD por enquanto, porque é a única informação que eu tenho. E eu não lembro de ter visto o 31. 18. Agora eu vi. Não, beleza. Ok. Beleza, então, Eduardo. Tem um caminho lá e eu te informo. Pode ser. Tá. Faz assim, por então. e-mail mesmo, eu te aviso? Pode avisar no WhatsApp mesmo. Ah, tá ok, então. Obrigado. Manda mensagem lá para mim. Beleza, Edmilson. Muito Beleza, obrigado. Eduardo. Até mais. Tchau, tchau, hein? Tchau, boa noite.